Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Michael Thompson, um homem na casa dos 50, é um milionário renomado no mundo dos negócios. Sua vida gira em torno de jatos particulares, contratos multimilionários e festas glamourosas. No entanto, por trás de seus óculos de grife e terno impecavelmente alinhado, ele esconde um passado que manteve cuidadosamente oculto. Sua infância humilde e a lembrança de Clara, sua governanta durante a adolescência. Clara não era apenas uma funcionária da família Thompson. De certa forma, ela havia sido uma figura materna para Michael. Sempre sorridente e atenciosa, ela conhecia todos os seus caprichos e cuidava dele como se fosse seu próprio filho. Mas um dia, por razões que ele jamais compreenderia na época, Clara desapareceu de sua vida. Sem mais visitas, sem mais cartas, sem mais notícias. Michael crescerá no luxo, mas um vazio permanecia, uma pequena dor que ele se recusava a nomear. Naquela manhã, no aeroporto JFK, Michael aguardava calmamente seu voo para Paris. O terminal estava lotado, os anúncios de partidas ecoavam pelos alto-falantes e o aroma de café e croissants pairava no ar. Ele estava acostumado com aquela agitação, mas algo lhe chamou a atenção. Uma mulher, apressada porém radiante, manobrando 2 carrinhos de bebê ao mesmo tempo. 2 lindos gêmeos, dormindo sob mantas coloridas. Michael parou abruptamente. Seu coração disparou. Aquele rosto, era Clara. O tempo pareceu parar. Seus cabelos levemente grisalhos não haviam diminuído o calor de seu sorriso nem a ternura de seu olhar, mas o que o deixou sem palavras foram os bebês. Seu instinto gritava algo que ele se recusava a reconhecer. Essas crianças estavam conectadas a ele de uma maneira que ele não ousava imaginar. À medida que se aproximava lentamente, sem conseguir desviar o olhar, Clara ergueu a cabeça e seus olhares se encontraram. Uma mistura de surpresa, reconhecimento e confusão cruzou seu rosto. Nenhum dos dois havia previsto esse encontro. E, no entanto, o ar parecia carregado de uma verdade silenciosa, mas inegável. Michael estava prestes a descobrir que não era apenas um espectador daquela cena. Ele era o pai. Michael ficou paralisado por alguns segundos, sem conseguir falar. Clara o observava com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Os gêmeos, inocentes e adormecidos, se remexiam em seus carrinhos, alheios ao tsunami emocional que se desenrolava ao seu redor. Michael! Clara murmurou, como se quisesse verificar se não estava sonhando. Ele assentiu com a cabeça, sem conseguir dizer uma palavra. Todas as lembranças de sua adolescência passaram diante de seus olhos, os conselhos de Clara, as histórias que ela contava antes de dormir, as vezes em que o repreendia gentilmente. E agora ela estava ali, com 2 crianças nos braços. Clara, recuperando a compostura, colocou os carrinhos de bebê ao lado dela e cruzou os braços. Faz muito tempo. Não esperava te ver aqui de novo. Sua voz era firme mas trêmula, revelando uma emoção que ela tentava esconder. Michael deu um passo em direção a ela com o coração acelerado. Clara, essas crianças. Ele parou, procurando as palavras certas. Elas são meus filhos? Clara suspirou profundamente e balançou a cabeça. Eles são seus filhos, sim. Um silêncio pesado se seguiu. Michael sentiu seu mundo desmoronar. Ele, que sempre pensara ter tudo sob controle, se viu diante de uma verdade que jamais imaginara. Gêmeos e seus gêmeos, e uma mulher que um dia amara como uma mãe. Clara baixou os olhos, visivelmente nervosa. Eu não tinha planejado que você descobrisse dessa forma, mas era a hora de você saber a verdade. Michael, ainda em choque, sentou-se num banco próximo. Imagens do seu passado e a realidade daquelas crianças se misturavam em sua mente. Ele precisava entender. Por que Clara nunca lhe contará sobre aquelas crianças? Como ela conseguirá tudo isso sozinha? E acima de tudo, como ele poderia agora recuperar o tempo perdido? Enquanto os anúncios de voo continuavam a ecoar ao redor deles, uma estranha sensação de urgência e responsabilidade tomou conta de Michael. Ele não era mais apenas um milionário com pouco tempo livre, agora era pai, encarando uma esposa e filhos que nunca conhecera, mas que agora faziam parte de sua vida para sempre. Michael permaneceu em silêncio por um momento, observando os gêmeos se moverem levemente em seus carrinhos. Clara, perspicaz, percebeu sua hesitação e suspirou baixinho. Eles já têm 2 anos, disse ela simplesmente, com um toque de orgulho na voz. Você nunca esteve ausente da vida deles, mas eles precisam conhecer o pai. Michael sentiu um nó na garganta. 2 anos durante os quais ignorou a existência dos próprios filhos.
Todo o sucesso, todo o dinheiro, todo o poder em seu mundo não conseguiam apagar esse vazio que acabará de surgir diante dele. Clara, eu não sei o que dizer. Ele respirou fundo. Eu quero conhecê-los. Eu quero estar lá por eles. Clara olhou para ele, hesitante. Ela havia aprendido a proteger seus filhos, a evitar promessas vazias. Você realmente quer isso? Perguntou ela suavemente. Porque isso não é brincadeira, Michael. Isso é vida. Ele assentiu resolutamente. Sim, eu realmente quero. Então, com um gesto cauteloso, ele se aproximou dos carrinhos de bebê. Os gêmeos, como se pressentissem algo estranho e ao mesmo tempo familiar, voltaram a cabeça para ele. Seus olhos escuros e curiosos fixaram-se em Michael, e um arrepio estranho percorreu seu corpo. Clara observava a cena com uma mistura de apreensão e emoção. Ela sabia que aquele momento era crucial, a primeira interação entre o pai ausente e seus filhos. Michael estendeu uma mão trêmula em direção a um dos gêmeos. Oi, eu sou seu pai. Intrigada, a criança estendeu uma pequena mão em sua direção. O outro gêmeo fez o mesmo. O coração de Michael afundou. Um laço invisível acabará de se formar, frágil, porém poderoso, como uma promessa silenciosa que ele jamais deixaria escapar. Clara deu um leve sorriso com os olhos brilhando. Eles estão te aceitando, por enquanto. Mas vai levar tempo, Michael. Muito tempo. Michael assentiu com a cabeça. Nunca em toda a sua vida estivera tão sério. O resto do mundo, seus negócios, seus contratos, tudo isso podia esperar. Pela primeira vez, ele sabia que sua prioridade absoluta era ali, com Clara e aqueles dois pequenos seres que representavam tudo o que ele havia perdido e que teria que reconstruir. Após alguns minutos de silêncio, Michael e Clara encontraram um banco tranquilo, longe da multidão do aeroporto. Os gêmeos sentaram-se entre eles, explorando timidamente o espaço ao redor dos carrinhos de bebê, enquanto lançavam olhares curiosos para aquele homem que parecia tão próximo e ao mesmo tempo tão estranho. Clara respirou fundo e começou a falar com a voz trêmula, mas determinada. Depois que você foi embora, eu tive que dar conta de tudo sozinha. Eu sabia que você tinha sua própria vida, suas próprias coisas, mas aquelas crianças, elas precisavam de mim. Michael baixou os olhos, envergonhado. Percebeu que sua ausência não se devia à negligência, mas à ignorância. Clara, eu não fazia ideia. Murmurou. Se eu soubesse. Clara balançou a cabeça suavemente. Vocês não tinham como saber, e eu não queria sobrecarregá-los com a minha situação. Eu estava com medo de que vocês não estivessem prontos para aceitar. Ela olhou para os gêmeos com lágrimas nos olhos. Eu fiz o meu melhor, Michael. Mas eu sempre tive esperança de que você voltaria algum dia. Michael sentiu uma mistura de dor e gratidão invadi-lo. Ele nunca havia percebido o quanto Clara havia sacrificado da própria vida para proteger os filhos. Pegou a mão de cada gêmeo na sua e olhou-os diretamente nos olhos. Estou aqui agora, disse ele suavemente. E nunca mais irei embora. Clara olhou para ele com hesitação, mas um lampejo de esperança cruzou seu rosto. Você terá que me provar isso, disse ela com um sorriso pequeno e triste. Não será fácil. Michael assentiu resolutamente. Estou pronto para fazer qualquer coisa. Por eles. Por você. Naquele instante, um anúncio soou alto. O voo de Clara estava prestes a embarcar. Os gêmeos caíram na gargalhada, alheios ao estresse e à tensão. Michael sentiu uma pontada no coração. Ele sabia que precisava agir rápido. Clara, deixe-me acompanhá-la até o internato. Quero estar lá por você. Por eles. Clara hesitou por alguns segundos, depois concordou. Muito bem, mas me prometa uma coisa. Você vai ficar conosco de verdade. Não só por um dia, não só por uma reunião. Eu prometo, respondeu Michael com a voz embargada pela emoção. Para sempre. Enquanto caminhavam em direção ao portão de embarque, Michael sentiu um novo calor em seu coração. O caminho para a redenção e a paternidade havia começado. E desta vez, ele sabia que não podia falhar. O voo de Clara estava prestes a acontecer, e Michael a seguia de perto, certificando-se de que os carrinhos de bebê e a bagagem estivessem seguros. Os gêmeos, apesar da agitação do aeroporto, pareciam estranhamente confiantes ao seu lado, lançando-lhe olhares curiosos. Na sala de embarque, Clara parou e se virou para Michael. Escute, não se trata apenas de estar fisicamente presente. Você precisa estar totalmente comprometido. Eles cresceram sem pai, e isso não se resolve da noite para o dia. Michael assentiu com seriedade. Eu sei. Estou pronto para aprender. Para estar presente em cada momento, mesmo nas pequenas coisas que perdi. Clara suspirou e esboçou um pequeno sorriso. Muito bem, agora me mostre que está falando sério. Michael ajoelhou-se em frente aos gêmeos. Olá, meus pequenos.
Eu sou o pai de vocês. Intrigadas, as crianças estenderam as mãos timidamente para ele. Michael gentilmente segurou suas mãos e sentiu um calor e uma emoção que nunca havia conhecido. Cada pequeno gesto, cada sorriso tímido dos gêmeos parecia apagar anos de arrependimento. Clara, observando essa interação, sentiu o coração se aquecer. Talvez Michael pudesse realmente cumprir sua promessa. Talvez seus filhos finalmente tivessem a chance de ter um pai presente. Nos dias que se seguiram, Michael fez tudo o que pôde para integrar os gêmeos à sua vida agitada. Reorganizou sua agenda, contratou uma babá de confiança para quando precisasse viajar e, acima de tudo, passou horas brincando, lendo histórias e conhecendo cada hábito dos filhos. Certa noite, enquanto embalava um dos gêmeos para dormir, Michael sussurrou: "Eu não fazia ideia do que estava perdendo. Mas agora não deixarei passar um único momento sem você." Clara, observando a cena da porta, sentiu uma intensa emoção a invadir. Depois de todos esses anos, ela finalmente estava vendo o homem que conhecera, aquele capaz de mudar pelo bem de seus filhos. Ela sabia que o caminho pela frente seria longo, mas, pela primeira vez, sentia que a família que ela protegera com tanta bravura finalmente poderia se reconstruir. E no coração de Michael, uma nova certeza criou raízes. Esses gêmeos, esse vínculo com Clara. Essa era sua verdadeira riqueza. Todo o resto, dinheiro, negócios, contratos, já não importava minimamente. A nova vida deles tinha acabado de começar. Passaram-se alguns meses desde aquele encontro inesperado no aeroporto. Michael havia mudado. Negócios, viagens, reuniões, tudo ainda era importante, mas nada tinha prioridade sobre sua família. Todas as manhãs ele se levantava para preparar o café da manhã com os gêmeos, ler histórias para eles e compartilhar risadas que o tempo antes lhes havia negado. Clara também havia aprendido a confiar em Michael. Ela via a sinceridade de seu compromisso em seus olhos. As crianças já o adoravam, rindo às gargalhadas quando ele inventava canções absurdas ou brincadeiras malucas. Certa noite, enquanto jantavam juntos, Michael colocou a mão sobre a de Clara e disse emocionado: "Obrigado por me darem uma segunda chance. Obrigado por eles, por mim. Eu nunca os decepcionarei." Clara sorriu, com os olhos brilhando. "E eu acho que você não vai." Os gêmeos, sentados à mesa, riam e brincavam com os talheres como se soubessem que aquele momento era perfeito. Michael os observava, com o coração transbordando de gratidão. Aquelas crianças, aquele laço com Clara, eram a prova de que algumas segundas chances podiam mudar uma vida inteira. Pela primeira vez, Michael sentiu que sua riqueza não era medida em dólares ou propriedades, mas em momentos compartilhados, sorrisos, ternura e amor. E nesta casa repleta de risos e sussurros de crianças, Michael finalmente compreendeu uma verdade que sempre ignorara. A verdadeira riqueza é a família que você escolhe proteger e amar, não importa o que aconteça. A história deles tinha acabado de começar, e desta vez, ninguém a interromperia.